Na verdade, cada um dos evangelhos conta a história de Jesus de uma maneira diferente, com um propósito diferente. O Evangelho de Mateus, ele quer apresentar Jesus para os judeus, e ele vai falar de Jesus como rei, o rei dos reis. Este é o tema do Evangelho de Mateus, apresentar a Jesus como rei de Israel. Marcos apresenta Jesus como um servo. Então você vai ler o tempo inteiro no Evangelho de Marcos, Jesus curando, Jesus fazendo milagres, é um evangelho de ação. Lucas apresenta Jesus como filho do homem. Lucas, ele escreve aos gentios, ele não era judeu, e ele escreve para uma pessoa muito conhecida, para Teófilo, e ele escreve do ponto de vista mostrando que Jesus era um homem. Então a genealogia de Lucas, ela vem desde Adão até o nascimento de Jesus. Já João apresenta Jesus como filho de Deus. Então João não usa genealogia, não fala sobre o nascimento, sobre Maria, nada disso. Ele já começa apresentando Jesus como Logos, como verbo, o verbo que se fez carne. Então cada um mostra Jesus de uma maneira diferente. Já no Evangelho de Mateus, no primeiro capítulo, começa com a genealogia, porque ele escreve para os judeus com a intenção de apresentar Jesus como o rei de Israel. Então ele começa dizendo que Jesus é o filho de Abraão, que era o pai da nação de Israel, filho de Davi, que era o rei de Israel. Então Mateus mostra a descendência, que Jesus era o herdeiro do trono de Davi, da nação de Israel, descendente de Abraão. Então este é o objetivo do Evangelho de Mateus ao apresentar Jesus. Então, hoje a terceira semana, Mateus capítulo 2, vamos ler dos versículos 1 ao 15. Mateus capítulo 2, versículos 1 ao 15. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Amém. Senhor, fala conosco através da tua palavra, transforma a nossa vida enquanto estivermos estudando as Escrituras. Fala com cada pessoa nesse lugar, fala com as pessoas em suas casas também. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor, queridos. Quer dizer, eu vou falar algumas coisas que talvez vão contradizer a tradição que vocês ouviram ao longo dos anos.
Porque, na verdade, a primeira coisa é que este evento não aconteceu logo após o nascimento de Jesus. Este evento não aconteceu nos primeiros dias. Tem pessoas que pensam que este evento aconteceu no nascimento de Jesus, e isto não aconteceu no nascimento de Jesus, isto aconteceu depois. Jesus deveria ter aqui alguns meses já, talvez 6 meses, 7 meses. Não aconteceu logo que Jesus nasceu, este evento. O evento dos pastores, sim, que Lucas coloca lá no Evangelho de Lucas, que apareceram os anjos no céu cantando lá nas campinas de Belém para pastores, e os pastores foram lá a visitar a Maria e a José, quando o menino Jesus estava lá na manjedoura, quando ele nasceu. Falei a semana passada, quando Jesus nasceu, não havia hotel, não é? Em Belém. Eles saíram de Nazaré, desceram a Belém, mais ou menos uns 160 quilômetros andando, né? E Maria no lombo de um jumentinho, grávida de quase 9 meses para dar à luz. Desceram a Belém, ao sul de Israel, e ali Jesus nasceu, e a cidade evidentemente estava lotada por causa do recenseamento, que César havia decretado um recenseamento, que todos deveriam se cadastrar na cidade dos seus ancestrais. E como José era descendente de Davi, a cidade de Davi era Belém, então José desceu a Belém junto com a sua esposa, com Maria, que estava grávida. Quando nasceram não havia uma hospedaria, estava lotada a cidade de Belém, não havia casa de ninguém para ficar. Era uma pequena vila, Belém era uma minúscula vila, 300 habitantes talvez. E quando chegaram lá não havia um lugar para eles dormirem. Eles encontraram um lugar lá, um estábulo, e quando Jesus nasceu, ele nasceu ali naquele lugar e foi colocado num coxo, né? Que é manjedoura, onde os animais manjam, comem, um coxo, onde os animais comem. Foi ali que colocaram a Jesus, e onde os pastores vieram de Belém e ali visitaram a Jesus. Agora, este evento aconteceu alguns meses depois. Eles não estavam mais lá no estábulo. Quando estes homens chegam, eles visitam uma casa em Belém. Jesus, ele estava já, José, Maria e Jesus estavam em uma casa, não sei se era a casa de algum parente, mas eles não estavam mais lá no estábulo. E na verdade, eles ficaram lá em Belém por várias razões. Eles ficaram em Belém, primeiramente porque seria uma viagem muito longa para eles fazerem de retorno à sua cidade de Nazaré, porque Maria acabara de ter um bebê. E a primeira coisa que eles fizeram, no 8º dia, este bebê era circuncidado, e depois de 40 dias era apresentado no templo lá em Jerusalém. Eles estavam aproximadamente 8 quilômetros do templo de Jerusalém. Então eles ficaram ali para poder levar o menino ao templo para ser apresentado ao Senhor, consagrado ao Senhor, que é o que nós fazemos hoje, né? No segundo domingo do mês, consagrado ao Senhor quando tinham 40 dias de idade, os bebês eram consagrados. Então, evidentemente, eles ficaram ali em Belém, na casa de algum parente, e para quando tivessem 40 dias, levar Jesus lá no templo para ser consagrado. E ali no templo, Simeão falou, né? Simeão pegou o profeta, pegou o bebê no colo, falou: Senhor, pode levar a minha vida, que o Senhor já havia prometido que ele iria ver a salvação de Israel. Ana, a profetisa também, que estava lá, jejuava de noite, estava no templo quando Jesus foi apresentado. E depois da apresentação eles voltaram para Belém, para uma casa onde eles estavam. Evidentemente seria ainda uma viagem muito longa para uma mulher fazer, depois de ter dado à luz e estar no lombo de um animal, de um jumento, com um bebê de 40, 50 ou 2 meses de idade, e viajar quase 200 quilômetros pelo deserto. Então José resolve ficar em Belém por mais tempo, que é quando estes homens vêm visitar a José e a Maria. Esses
homens, eles vêm do Oriente, eles são medo-persas, eles vêm, na verdade, da antiga Pérsia, ou do antigo império medo-persa, que, se você se lembra lá no livro de Daniel, havia lá na Babilônia. A Babilônia caiu, foi derrotada pelo império medo-persa, pelo rei Dário, general Dário, enfim, depois se tornou rei também. Então, olha só, esses magos vieram de lá desta região, da antiga Babilônia, de onde Israel havia sido levado para o cativeiro. Uma outra coisa é que muitas pessoas, inclusive a história diz que dá até o nome deles, né? Baltazar, Gaspar e Melquior. Isso não existe em nenhuma parte da Bíblia, isso é apenas uma história que se falam. Inclusive hoje você pode até visitar os restos mortais dos três em algum lugar. Mas a Bíblia não fala que eram 3 pessoas. A Bíblia não diz nada que eram 3 homens. A Bíblia só diz que eles deram ouro, incenso e mirra. E por darem 3 ofertas, as pessoas acharam que eram 3 pessoas. Outra coisa é que, primeiramente, esses homens não eram reis, como muitas vezes a gente vê nas histórias. A história dos reis, 3 reis magos, eles não eram reis, eles eram magos. Magos não tinha absolutamente nada a ver com mágica, ou com magia, ou magos de que eles faziam alguma magia. Na verdade, magos eram sábios. Eles eram, na verdade, uma tribo da Pérsia de sacerdotes que eram escolhidos por sua sabedoria, eram pessoas sábias. Quando você vai ler o livro de Daniel, por exemplo, você vai achar lá que quando o rei precisava de interpretação de sonhos, ele chamava os sábios do reino, os magos do reino. E quando você lê o livro de Daniel, você vai ver que Daniel, por ter interpretado o sonho de Nabucodonosor, ele é colocado como o chefe dos magos. Você vai ler lá no livro de Daniel. Daniel se torna o chefe dos magos. Não é o chefe dos feiticeiros, nada disso. Era o chefe dos homens sábios da Babilônia. Na verdade, esses homens, eles eram muito estudados. Eles tinham um grande poder e uma grande autoridade. Eles eram os conselheiros do rei. Eles estudavam matemática naquela época. Eles eram peritos em arquitetura, em matemática, em ciências naturais, em vários assuntos. Eles eram expertos nesses assuntos. Eles, na verdade, escolhiam o rei. Eles ungiam o rei, na verdade. Esses homens aí, eles eram sacerdotes na Pérsia. E quando um rei entrava no poder, esses homens eram os homens que ungiam o rei, escolhiam o rei. Eles eram de grande importância, mas não tinha nada a ver com mágica. Eles conheciam sim astrologia naquela época, astronomia, que estuda as estrelas e tudo isso daí, o universo. Eles conheciam bastante isso daí na Pérsia, mas eles não eram reis. Eles eram conselheiros dos reis, eles ungiam os reis, eles eram homens sábios, eles eram importantes na sua terra, Agora, uma coisa interessante sobre isso daí, que eu vejo como Deus trabalha ao longo dos anos sem que a gente veja, é que Daniel, ele esteve na Babilônia 550 anos, mais de 500 anos antes de Cristo. Israel foi levado para o cativeiro, Jerusalém foi destruída no ano 586 antes de Cristo. E quando Daniel foi levado com seus amigos para a Babilônia, ele se tornou o chefe dos magos lá. E Daniel, você sabe, ele era um homem de Deus. Daniel era cheio da presença de Deus. E com certeza todos aqueles milagres que aconteceram, Sadraque, Mesaque e Abednego serem jogados na cova, na fornalha de fogo ardente e saírem de lá vivos, e Daniel ser lançado na cova dos leões e sair de lá vivo, tudo isto fez com que o rei Nabucodonosor, na época o rei da Babilônia, se convertesse ao Senhor Deus e começasse a adorar somente a Deus. Só que quando o Império Babilônico caiu, e o Império Medo-Persa se tornou o maior império do mundo e dominou a Babilônia,
que aconteceu? A Bíblia diz que Daniel continuou lá com grande prestígio e se tornou conselheiro do rei do Império Medo-Persa. E Daniel já era velho e na verdade, queridos, Daniel foi lançado na cova dos leões nesta época aí, do rei Dário, rei do Império Medo-Persa. Então olha só, eu falei, Nabucodonosor se converteu por outras coisas, pelos milagres lá na fornalha e outras coisas. Mas olha só, o que aconteceu? Daniel, com certeza, a influência dele, ele sendo chefe dos magos, na verdade, ele com certeza falou bastante do Deus de Israel para estas pessoas. Ele com certeza compartilhou muito sobre as coisas de Deus, porque estas pessoas que vêm agora, esses magos que vêm desta região e que se passou de geração em geração, eles sabiam alguma coisa sobre o Messias. Eles sabiam sobre o prometido de Deus. Como é que estes homens, sendo pagãos, digamos, como é que estes homens, sendo gentios, não eram judeus, eles vêm do Oriente para adorar o rei dos judeus? Porque com certeza Daniel lá no Egito, que foi lá na Pérsia, que foi o chefe dos magos, todo aquilo, o seu amor a Deus, a sua devoção a Deus, se passou para muitos outros magos, e que passou para os seus filhos e netos e bisnetos, e por anos, e por 500 anos esta mensagem que atravessou os séculos naquele lugar, chegou aos ouvidos destes magos aqui, que vieram para adorar o rei dos judeus. Vocês estão me entendendo aqui? Olha só a importância de uma vida reta diante de Deus, a influência que pode ter por séculos até, por séculos. Porque eles não eram judeus, esses homens que vieram não eram judeus, eles vieram do Oriente. Eles tiveram uma visão no Oriente, e aqui é uma outra coisa também, que aqui a palavra ela é colocada como estrela, mas particularmente eu não vejo muito como uma estrela poderia guiá-los, embora muitas pessoas falam, até em revistas científicas, falam, é um encontro de Júpiter com Vênus, com não sei o quê, pode ter sido um meteoro, pode ter sido estrela cadente ou coisa assim, mas na verdade a palavra usada é a mesma palavra usada no Velho Testamento para um brilho muito forte. É a mesma palavra usada algumas vezes quando aparece a glória de Deus no Velho Testamento, que aparecia uma luz muito grande, que Israel via, por exemplo, que estava sobre o tabernáculo, o Shekinah de Deus, uma luz que brilhou, e talvez tenha sido isso daí, é mais provável. Por quê que seria mais provável? Porque esta luz aparece para eles lá no Oriente e depois desaparece, ela não guia eles, não. Você pode ler o texto aqui, você não vai ler que esta estrela guia eles até lá, estrela guia, não é isto, aparece lá no Oriente, desaparece, e eles vão a Jerusalém, eles não sabem onde está o menino. O que eles sabem na verdade é aquilo que eles ouviram através dos judeus que moraram lá no Império Medo-Persa, e que ficaram lá, que tinham a esperança do Messias de Israel, e eles sabiam que quando haveria um sinal a Israel, quando o Messias iria nascer. Estes homens aí, por conhecerem estas histórias que foram contadas e acreditarem nesse Deus de Israel também, eles quando viram um sinal, na verdade, que pode ter sido uma luz, ou coloca aqui como uma estrela, ou um brilho, o Shekinah, a glória de Deus, a presença de Deus, que era manifesta de uma maneira com uma luz muito forte, enfim. Quando eles viram isto, o que eles fizeram? Eles arrumaram as suas coisas e partiram para Jerusalém. Eles não foram para Belém, eles foram para Jerusalém, porque eles sabiam, Jerusalém é a capital de Israel, Jerusalém é a cidade onde os reis reinam, onde Davi, por exemplo, reinou, e eles foram para Jerusalém. Só depois, novamente, esta luz, ou como está aqui, esta estrela, aparece para eles novamente, e para em cima da casa que eles deveriam estar.
E você pensando bem, se você olhar para o céu, é difícil você numa vila de 300 pessoas, você localizar uma casa, se uma estrela parar lá no alto do céu, e você falar, bom, ela parou lá, qual é a casa que está clareando aqui? Nós temos 100 casas na cidade, 300 habitantes. Em que casa eu vou bater? Porque a estrela está lá, não sei quantos mil quilômetros. Uma estrela não desceu até em cima da casa, que uma estrela não desce do céu até aqui. Então, uma estrela lá no alto parou, qual é a casa? Por isso que eu acredito que, na verdade, não era uma estrela, porque a palavra ela significa um grande brilho, na verdade. E pode ser a glória de Deus que várias vezes apareceu sobre a tenda em Israel, e conduzia Israel pelo deserto, tudo isso daí. Enfim, aquilo apareceu novamente para eles, e quando eles estavam no caminho de Jerusalém, indo para Belém, de maneira que parou em cima de uma casa, e eles entraram naquela casa, encontraram lá Maria com o menino Jesus, evidentemente José estava lá também, e adoraram a Jesus. Interessante aqui que eles não adoraram a Maria, olha só, a Bíblia dizia o adoraram, e não os adoraram, adoraram a Jesus, não adoraram nem a José e nem a Maria, eles adoraram a Jesus somente porque Ele é o único digno de ser adorado, certo, queridos? Tudo certo? Bom, foi isto na verdade que aconteceu. Então nós vamos ver aqui o texto. Olha bem, a primeira coisa é a chegada dessas pessoas. Eles tendo Jesus nascido em Belém da Judéia. Belém era uma cidade extremamente pequena, meu amado. Era uma pequena vila ao sul de Jerusalém, uns 7, 8, 9 quilômetros ao sul de Jerusalém. Era uma pequena vila, e que na verdade a gente pode ver que pequenos lugares podem produzir grandes coisas. Muitas vezes eu falei isso, não despreze os pequenos começos, porque não é o lugar que faz você, mas é você que faz o lugar. Não é o lugar que vai fazer você ficar conhecido, te dar sucesso, mas é aquilo que há dentro de você que vai produzir resultados, seja onde for, meu amado, seja em qualquer lugar do planeta. Se você serve a Deus, se você é abençoado, você vai levar a bênção de Deus para aquele lugar também. Nenhum de nós conheceríamos Belém se Jesus não tivesse nascido lá. Então Belém, não foi Belém que produziu Jesus, mas Jesus que fez com que Belém ficasse conhecida. Era uma pequena vila, e quando Jesus nasceu lá em Belém, nos dias do rei Herodes o Grande, que era um rei terrível, só para um pano de fundo aí, que eu não tenho muito tempo para falar sobre essas coisas, mas Herodes era tão mal, tão mal, que ele não suportava pensar em que alguém poderia tomar o trono dele. Ele matou 2 filhos dele por causa disto. Ele matou a sua esposa por causa disto. Ele matou o 3º filho dele uma semana antes dele morrer, com medo que o filho tomasse o poder, e ele matou o filho dele também. Ele, no dia da morte dele, ele colocou o seguinte, que quando ele viu que ele estava para morrer, ele mandou prender todas as pessoas importantes de Jerusalém, e deu a seguinte ordem aos soldados: quando eu morrer, vocês matem a todos eles. Qual era a justificativa? É porque ele dizia o seguinte: quando eu morrer ninguém vai chorar, então eu quero que haja grande choro em Jerusalém no dia que eu morrer. Então ele mandou matar todas as pessoas importantes de Jerusalém. Ele tinha obras grandes, ele fez coisas grandes. Você pode visitar Israel hoje, ver lá, por exemplo, onde correm os cavalos, lá na cidade de Cesareia, a própria cidade de Cesareia, ele que construiu, está lá até hoje. Você pode visitar as ruínas, os palácios, o templo de Jerusalém. Herodes, que começou a construir o grande templo de Jerusalém, que estava lá na época de Jesus, ele reformou aquele templo de Zorobabel, que era um templo simples, e transformou em um templo magnífico para os judeus. Enfim, ele fazia coisas boas para os judeus. Por exemplo, houve uma fome em Israel 25 anos antes de Cristo, e ele mandou vender todos os pratos de ouro do palácio, pegar aquele dinheiro e dar em comida para os pobres. Ele fazia coisas de maneira que Israel aceitava ele como rei, embora ele não fosse judeu. Mas olha só, ele era um rei mau, ele não suportava pensar que alguém poderia tomar o trono dele. Ele era o rei de Israel, ele conquistou isso indo a Roma, por meios políticos. César deu autoridade a ele, para ele ser o rei lá em Jerusalém. Enfim, uma longa história. Mas olha só,
ele era o rei lá. A Bíblia diz assim, olha, quando Jesus nasceu nos dias de Herodes, eis que vieram estes homens magos do Oriente a Jerusalém, e eles perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Olha só, eles vieram do Oriente, viajaram algumas centenas de quilômetros, porque eles viram lá a estrela, eles viram a luz, eles viram Shekinah, eles viram um sinal, alguma coisa que chamou a atenção deles e fez com que eles pensassem, o rei de Israel, este é o sinal, o rei de Israel nasceu, é o Messias prometido, nasceu, nós vamos adorá-lo. Olha só, eles não estavam pensando apenas politicamente, mas eles estavam pensando, nós vamos até lá para adorar esta pessoa. Eles acreditavam que o Messias, o Deus, na verdade, havia nascido, porque eles iriam adorá-lo lá, e você só adora a Deus. Então esse era o objetivo deles. Na verdade, queridos, eles não vieram sozinhos não, porque eles eram homens importantes. A gente vê lá nos desenhos, nos cartões de Natal, 3 homens em cima de camelos, né? E aquele camelinho meio velho e tal. Não, eles vieram, na verdade, com uma comitiva. Eles eram importantes. Eles deveriam ter soldados juntos deles. Eles deveriam ter, na verdade, com roupas extremamente ricas. Eles eram pessoas que ungiam os reis da Pérsia. Eles eram pessoas importantes, eram homens ricos. E olha só, eles vêm, chegam a Jerusalém e eles começam a perguntar. Eles não sabiam onde estava a criança. Eles começam a perguntar, olha, nós queríamos saber onde é que nasceu o rei dos judeus, porque nós vimos a sua estrela lá no Oriente, e nós viajamos lá centenas de quilômetros para vir aqui para adorá-lo. Na verdade, na cabeça deles, eles estavam pensando que todos sabiam disso daí. Porque se eles que eram gentios sabiam que nasceu o rei de Israel, quantos mais os religiosos saberiam que nascera o rei de Israel? Mas na verdade ninguém sabia. Porque você pode conhecer bastante teologia e não conhecer nada de Deus. Está me ouvindo? Os religiosos estudavam o Velho Testamento o tempo inteiro. O tempo inteiro. Os principais sacerdotes, os escribas, queridos, olha só, diziam que os escribas, eles sabiam o Velho Testamento de cor, do versículo 1 de Gênesis 1 até o final de Malaquias. Eles poderiam citar, eles escreviam, eles faziam cópias do Velho Testamento sem precisar olhar para nada. Eles faziam de memória. Eles começavam em Gênesis 1, escreviam inteirinho o Velho Testamento. Os escribas viviam para estudar a lei o tempo inteiro. Os escribas estudavam a lei, os sacerdotes estudavam a lei e não sabiam que o Messias prometido a eles havia nascido. Porque a gente, às vezes, pela nossa insensibilidade, podemos nos tornar ignorantes a verdades espirituais. Você pode conhecer muita teologia, conhecer doutrinas, conhecer coisas, e não conhecer a Deus, não ter experiência com Deus. Você pode ser religioso, frequentar sinagoga, frequentar igreja, ser evangélico, ser católico, ser isso e ser aquilo, e não conhecer a Deus, e não perceber os sinais de Deus, e não ver o que Deus está fazendo na terra. Ser ignorante. De maneira que a Bíblia diz que quando eles chegaram lá e começaram a perguntar pela cidade, imagine só, Jerusalém chegando, uma comitiva de fora, uma comitiva de gente importante, uma comitiva de magos que eram sábios, que ungiam os reis, homens que viviam ligados ao reinado. Eles chegam ali com soldados, eles chegam com uma tropa de pessoas, eles chegam com gente, com servos, na cidade de Jerusalém, perguntando nas ruas, perguntando para as pessoas, onde é que nasceu o rei dos judeus, que nós viemos aqui para adorá-lo, e eles causaram um tumulto na cidade toda, de maneira que esta história chegou até os ouvidos do rei Herodes, e chegou até as outras pessoas todas. A Bíblia diz que de maneira, versículo 3, tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Toda Jerusalém ficou alarmada. A palavra alarmada, que é aterrorizada. Herodes, ele ficou, é a mesma palavra usada no grego, quando Jesus andou sobre as águas, e os discípulos viram e pensaram que um profeta era um fantasma. É a mesma palavra que a Bíblia dizia, eles ficaram aterrados, ficaram aterrorizados, horrorizados, espantados.
Quando esta notícia chegou, evidentemente Herodes ficou em pânico. Quem são essas pessoas? Sabemos que eles são importantes, e eles ungem reis, e eles estão dizendo que eles vieram adorar o rei dos judeus que nasceu aqui. Então a cidade inteira ficou alarmada. O rei Herodes chamou imediatamente os religiosos, chamou o sinédrio, os principais, 70 homens, sumo sacerdote, chamou todos os principais, os sacerdotes, e perguntou para eles, embora todos sabiam onde o Messias iria nascer, todos sabiam, queridos, o povo sabia. Em João, no capítulo 7, quando Jesus fala com as pessoas lá, as pessoas falam assim, esse não é o profeta que deveria vir, e outro fala, esse aí não é o Messias, e alguém fala assim, mas como assim é o Messias? Ele não é da Galileia? O Messias não deveria nascer em Belém, de onde era o rei Davi? Eles sabiam, o povo sabia que deveria nascer em Belém. Quando Herodes reúne aquele pessoal lá, e pergunta, onde que deveria nascer o Messias? Eles confirmam, ele queria uma confirmação. Eles falam, na verdade está escrito lá no livro de Miqueias, no capítulo 5, no versículo 2, que o Messias iria nascer na cidade de Belém. Tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá. De ti vai sair o guia que é de apacentar. Essa palavra aqui não está lá, mas é esse o sentido. Olha, de ti vai sair alguém que vai governar, alguém que vai reinar, alguém que vai cuidar de Israel. É da cidade de Belém que vai nascer. Os magos não sabiam que era em Belém. Os magos sabiam que era o rei dos judeus, e eles foram a Jerusalém perguntar se não havia nenhuma estrela dirigindo eles, nada disso. Eles foram a Jerusalém perguntar onde é que havia nascido o rei dos judeus, que eles vieram para adorá-lo. E Herodes então pergunta para os principais sacerdotes, e descobrem que nasceu, é em Belém que vai nascer. Ele chama esses magos numa reunião particular, sem a presença dos outros, e ele fala o seguinte para eles, olha, faz o seguinte, se vocês puderem, vão até Belém então, que é Belém a cidade, é aqui perto, vocês vão até Belém, e veja direitinho onde o menino está, e vocês venham avisar, porque eu quero ir lá para adorar ele também. Herodes queria ir lá para adorar? Sim ou não? Não. Herodes era mau, ele queria ir lá para matar aquela criança que falou, ele é o rei, ele queria matar a criança. Mas ele fala para eles, olha, então vocês vão até lá, particular, longe dos outros, vocês vêm direitinho onde está o menino, e me falem, que eu quero ir lá adorar também. E a Bíblia então diz que esses homens, eles saem dali, e eles vão então até a cidade de Belém, e olha só, versículo 9, eis que a estrela que viram no oriente, então aparece novamente aí, o brilho, a estrela, o Shekinah, aparece novamente, os precedia, até que chegando parou onde estava o menino, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande intenso júbilo, porque fazia já um tempo que eles não tinham esta visão aí. Eles saíram lá de alguns meses, olha só, entrando na casa, não está mais lá no estábulo, está numa casa, entrando na casa, eles viram o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Não adorou os dois, não adorou Maria, nem adorou José, adoraram a Jesus, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Para o pastorado que gosta de pregar sobre ofertas, tem um bom texto. Porque como foi que eles adoraram o Messias? Eles não falam, minha gente, vamos chamar a banda aí, por favor, o pessoal do órgão pode subir, o pessoal do louvor, que nós vamos adorar. Foi isso que eles fizeram? Não tinha instrumento, não tinham nada. Não tinham nada lá. Eles o adoraram como? Ofertando. É um bom sermão para a pastorada, não espalha. Eles adoraram ofertando. Eles deram o melhor que eles tinham. Eles eram homens ricos. A Bíblia diz aqui que eles tiraram dos seus tesouros. Olha só, e abrindo seus tesouros, ó servos, vem cá, abre as caixas aí todas que nós trouxemos,
E eles entregaram para José ali, adoraram o menino, se prostraram no chão. E quando eles levantaram, eles colocaram ali 3 ofertas. Eles colocaram ouro, talvez uma caixa de ouro, uma caixa de incenso. Incenso não era uma fumaça não, né? Era um perfume. E eles colocaram ali mirra, que era um perfume que usado para ungir os reis, inclusive, que eram coisas extremamente caras e valorosas. Era muito dinheiro que eles ofertaram. E a Bíblia diz que então eles foram avisados por Deus, de alguma maneira, ou sonharam por divina revelação, para não voltarem a Herodes. Então eles arrumaram as coisas deles e voltaram para a Pérsia, fizeram outro caminho, bye bye Israel, não foram ver o rei e foram embora. Agora, queridos, antes de eu, na verdade, tudo isso que eu estou falando para vocês é só a introdução do que eu queria pregar. Só contando o pano de fundo. Eu vou pregar já já sobre isso daqui. Não vou demorar muito. Só umas 3 horas. Olha só. O interessante dessa história, eu leio o texto, eu vi tantas coisas interessantes, é que, olha só, os religiosos, sacerdotes, sumos sacerdotes, todo mundo lá em Jerusalém, todo mundo estava à espera do Messias, e agora vem uns caras, lá de não sei quantas centenas de quilômetros, chegam aqui, alvoroçam a cidade, fala que o Messias nasceu em Belém, eles confirmam, fala que o Messias nasceu, eles procuram as escrituras, sabiam das escrituras, nasceu aqui perto, 8 quilômetros daqui, e ninguém foi lá para ver nada. Eles esperavam tanto o Messias e não foram lá. Impressionante. Os sacerdotes não foram lá, não foi ninguém de Jerusalém lá, não houve tumulto em Belém, não foi todo o povo, nossa, nasceu o Messias, vamos para lá para ver, para adorá-lo. Ninguém foi lá, ninguém deu bola para a história. Eles sabiam, os magos foram a Belém, pessoas que nem eram judias, foram lá para adorar o rei que nasceu, e os judeus que esperavam o Messias por séculos, não foram nem por curiosidade até Belém para ver se tinha nascido alguma criança lá realmente. A gente às vezes, a gente é tão insensível, a gente é tão... Às vezes a religião fecha os olhos das pessoas que elas não enxergam as coisas. Às vezes uma pessoa simples recebe revelações maiores do que gente religiosa. Às vezes uma pessoa que anseia realmente por Deus, ela recebe muito mais de Deus do que aquela pessoa que conhece as Escrituras, conhece o Velho Testamento, conhece versículos de cor, mas olha, são cegas. Está cheio de gente nas igrejas que cita versículo de cor e está cega para verdades espirituais. Não enxergam as coisas. Bom, eles foram embora. Aqui, o que acontece? A Bíblia diz, tendo eles partido, versículo 13, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho. Novamente, José tem um sonho. Olha só, novamente, José tem um sonho. Eu perguntei para você a semana passada, você acredita em todos os sonhos que você tem? Quem acredita em todos os sonhos que tem? Quem já sonhou que foi preso aqui? Alguém. Eu já sonhei que foi preso. Está na cadeia, numa masmorra. Quem já sonhou que está caindo de um abismo? Aí você acorda, o quê? Tomar um copo d'água, sei lá o quê. Você já teve sonhos, tem gente que já sonhou que era rei de algum lugar, já sonhou que estava num cavalo branco, é tudo sonho. Mas José acreditou no sonho. Ele teve um sonho, falando lá que o anjo falou para ele, olha, não tenha medo de receber a Maria, tua esposa, que é gerado nela do Espírito Santo. E agora ele tem um sonho novamente, e ele sonha com o anjo fala para ele, olha, foge para o Egito, porque o rei quer matar a criança. Então a Bíblia diz que José pega a Maria, sua esposa, pega o bebezinho, que deveria ter ali uns 6 meses por aí, pega o bebezinho no colo, e vai viajar, sai de noite, a Bíblia diz aqui, ele sai de noite, se você conhece, eu já fiz essa travessia Cairo, Israel, é um deserto imenso, meu amado,
É um deserto que você não vê nada, você não vê nada, você não vê gente, você não vê árvore, é um deserto. De lá até o Egito é um deserto. Ele sai de noite, arruma lá o jumentinho e parte com Maria, com o seu bebê, 4, 5, 6 meses, 7 meses no colo, e foge para o Egito, segundo o sonho que ele teve, porque a Bíblia diz assim, olha, e ficou lá até a morte de Herodes, porque Herodes iria querer matar a criança, e então isto aconteceu, Mateus coloca, para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por intermédio do profeta que disse, do Egito chamei o meu filho. É isso aí, foi para lá, pronto. Agora eu quero falar sobre isso, só mais uns minutinhos. Primeira coisa, o que eu vejo aqui nesse texto? A primeira coisa é a maneira como Deus protege aqueles que Ele promete proteger. A maneira como Deus guarda as nossas vidas, meu amado. Não tenha dúvida de que o Senhor guarda as nossas vidas. O guarda de Israel é o nosso guarda, é o nosso protetor. Eu creio nisso daí de todo o meu coração. Às vezes as pessoas ficam com medo das coisas, do que pode acontecer, mas como eu sempre falo, a minha vida, a sua vida está nas mãos do Senhor, e o Senhor controla cada detalhe das nossas vidas, e o diabo não pode matar você, se Deus não permitir que ele mate você. Se você andar nos caminhos do Senhor, o diabo pode levantar um exército contra você, o diabo pode levantar um bandido para dar um tiro na tua cabeça, o diabo pode querer fazer o que for, ele não vai tocar na sua vida se não chegar a hora de Deus para você, meu amado. Por isso eu tenho tranquilidade, eu não tenho medo de ladrão, eu não tenho medo de assalto, eu vivo em São Paulo, não tenho medo de ser assaltado, não tenho medo de bandido, não tenho medo de lugar nenhum, não tenho medo de ir em Cracolândia, não tenho medo de coisa nenhuma. Por quê? Porque eu sei quem nos guarda, o Senhor é quem nos guarda. Eu não estou dizendo que você vai subir num prédio, pular lá e vai se patifar no chão, mas se você está andando de uma maneira correta, eu vejo o seguinte, olha só, quando Herodes quis matar a criança, o Senhor estava protegendo, o Senhor estava guardando, o Senhor de alguma maneira iria comunicar com José, para José sair daquele lugar lá, para que aquela criança não fosse morta, meu amado. Não fosse morta, porque Deus promete proteger você, promete guardar você, promete estar com você. Por que é que você precisa ter medo? Eu não preciso ter medo das coisas, meu amado. Quando eu entrego a minha vida ao Senhor, eu tenho que saber que eu tenho ao meu lado Deus do universo, que guarda a minha vida, protege a minha vida, guia a minha vida, sustenta a minha vida, é escudo, Ele é proteção, meu amado. Davi, ele falou, eu não temerei os 10 milhares que me cercam. Eu não preciso ter medo dos milhares que me cercam, porque eu sirvo a um Deus que é dono de todas as coisas, meu amado. O que são exércitos para o Senhor? Não são nada. O que é o exército? Querer prender e matar alguém? Se esta pessoa estiver andando com Deus, não é nada, meu amado. A minha vida está nas mãos do Senhor, eu tenho que descansar nisto daí, e ponto final, meu amado. O Senhor é Deus que controla a história, o Senhor é o Deus que tem os nossos dias nas mãos dEle, o Senhor é o Deus que conhece o nosso passado, presente e futuro, o Senhor é o Deus que tem a nossa vida aqui na mão dEle, meu amado. Por que é que eu vou temer e ficar apavorado com as coisas? Eu não tenho medo de nada, eu não tenho medo de Covid, eu fiz o que eu preciso fazer, que eu acredito que eu preciso fazer, que foi tomar as vacinas, assim como eu fecho a porta da minha casa, como eu saio do carro e travo o carro. Eu fiz o que é normal nós fazermos. Não tenho medo de doença, estou apavorado. Não, minha vida continua normal. Lógico, você vai fazer o que manda, é uma coisa normal. Você vai usar a máscara, tudo isso daí que é normal você usar agora. Mas não porque, nossa, se eu fico apavorado, eu não saio de casa, não, eu não faço, ai meu Deus, não vou nem pegar nesse garfo, vai que alguém pegou. Querido, as pessoas ficam apavoradas com as coisas, com medo de tudo, com medo de morrer, com medo disso, medo de ser assaltado. Não sai na rua olhando por todos os lados, com medo, alguém passar de moto do lado dela, ai meu Deus do céu, se benze, porque tem medo. Eu creio num Deus que guarda a minha vida, meu amado, a mão do Senhor está sobre nós, e ponto final, é isso.
Você vê aqui, não era a hora de Jesus morrer. Quando foi a hora de Jesus morrer, ele morreu. Mataram a Jesus. Mas não era esta hora de matar a Jesus. Então Deus iria proteger a Jesus e tirou Jesus daquele lugar, e tirou José e Maria daquele lugar através de um sonho. Tirou José e Maria daquele lugar e levou para o Egito, para o deserto. Tirou eles daquele lugar para guardá-los, meu amado. Eu digo para você, porque Herodes inquiriu, perguntou para eles, a Bíblia diz aqui, Herodes perguntou para eles, e de informarmos cuidadosamente sobre quando o menino nasceu, e ele mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, ou seja, Jesus não era mais um bebê. Herodes quis certificar-se, se o menino tiver 7 meses, eu vou matar todas as crianças daquela região de 2 anos para baixo, para não ter erro. Ele não mandou matar os recém-nascidos, ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Mas se Jesus estivesse ali, ele iria morrer também. Mas Deus é o Deus que nos protege e nos livra na hora que Ele quer, meu amado. Não precisa ter medo das coisas. Uma coisa que acontece aqui também impressionante é o fato de Deus não revelar o próximo passo. Nós sabemos disso daí, Deus não revela o nosso futuro. Primeiramente porque muitas pessoas iriam ficar com medo do que vão enfrentar amanhã. Não estão preparadas hoje para o que vai acontecer amanhã. Então deixa a hora certa. Deus não revela as coisas antecipadamente, na maioria das vezes, meu amado. Olha só, seria tão fácil resolver as coisas. Por que Deus não apareceu? Por que Deus não mandou um anjo pessoalmente falar com José, assim, olha, José, você, a tua noiva, a tua esposa, que você já tem um compromisso com ela, que eu falei a semana passada, ela vai ficar grávida daqui a 1 mês, então se prepare. Não fez nada disso daí. Por que um anjo não apareceu a José e falou para ele, José, olha só, quando a sua esposa estiver de quase 9 meses, vocês vão para Belém, o nenê vai nascer em Belém, tá? Não vai nascer aqui em Nazaré, vai nascer em Belém. Então, se prepare antes. Poxa vida, seria melhor. José tinha reservado um hotel lá em Belém, teria reservado uma pousada, teria mandado uma carta, um recado para um parente, olha, nós vamos ficar aí. Não, por que chegar em Belém e não ter onde ficar? E a mesma coisa, olha só, José ele sai de madrugada com a sua mulher e um bebê de 6, 7 meses no colo e sai para o deserto de noite para atravessar um deserto para ir para o Egito. E Deus não falou o que ia acontecer no Egito. Deus não falou que eles iriam passar, onde eles iriam dormir. Deus não falou nada. Agora, sabe, queridos, assim é a nossa vida também, porque Deus também não nos fala. Até porque, se talvez um anjo aparecesse a Maria e falasse para ela, olha Maria, olha, bem-aventurada é você é maravilhosa, olha, você vai ter um bebê, mas vai ser o seguinte, olha, esse menino vai ser perseguido o tempo todo, ele vai nascer, vai ser, olha, você vai com 9 meses num dor de parto, vai percorrer uma estrada longa, você vai fugir, vão querer matar o teu bebê, o rei vai querer matar o teu bebê, vocês vão fugir para o deserto, vão fugir para o Egito, olha, vai ser maravilhoso a experiência. Você ia falar, estou fora, eu quero a bênção só. Queridos, Deus não fala as coisas difíceis que você vai passar na vida, mas na hora certa Ele vai dar forças para você atravessá-las. É isso, na hora certa Ele vai preparar você. Até porque também Ele quer que a gente aprenda a depender dEle, a confiar nele, a olhar para Ele, a não olhar para as circunstâncias, a não olhar para as dificuldades. Aquilo que para você pode ser um problema, na verdade para Deus não é um problema, meu amado. Se você for ler, José estava com muitos problemas. Olha, coça a cabeça, meu amado. A sua esposa está grávida de 9 meses, e põe ela em cima de um jumentinho, deixa o berço para trás, deixa as roupas para trás e vai para o sul do país, viaja quase 200 quilômetros.
chega lá, não tem onde vocês dormirem, e você vai dormir lá num barraco, lá num lugar onde os animais estão, o nenê nasce, enrola nos panos, coloca ela no coxo, depois você vai ficar na casa de um parente, e depois de tudo ainda vai aparecer o rei querendo matar o teu filho, e você vai ter que fugir de madrugada com ele, para ir para o deserto, sei lá para onde. Que Deus é este daí que eu estou servindo? Meu amado, Deus quer que você aprenda a confiar nele, porque ele sabe o que faz. O que para José era um problema, para Deus era o cumprimento dos planos dele. Deus só estava cumprindo o que ele planejou, para Deus estava tudo certo, tudo nos conformes, tudo de acordo com o planejado. Na cabeça de José, poderia ser: meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Você tem filho pequeno? Pensa nisto. Você tem que fugir do rei, e rei que mandou matar os filhos dele. Você vai fugir para o deserto. Meu Deus, como que eu vou fugir? Ah não, não vou fugir coisa nenhuma. De madrugada, vou pegar minha esposa, pegar o meu bebê, vou fugir para onde, Senhor? O que eu vou fazer? Querido, Deus falou para fazer, José obedeceu, ele sonhou com aquilo, não viu anjo, nada disso, não, ele sonhou com o anjo, ele arrumou as coisas de madrugada, talvez acordou, querida Maria, vem cá, olha, eu tive um sonho aqui, igual eu tive lá no passado. Eu sonhei que o anjo falou para mim no sonho, para nós fugirmos, pegarmos nossas coisas, que o rei Herodes vai querer matar o nosso filho. Então vamos arrumar as coisas rápido aí, e arruma a sacola, não tinha mala, né? Arruma uma sacola lá, um lençol, coloca as coisas dentro, dá a trouxa, põe nas costas, põe no jumento, e ó, vai embora de madrugada para o Egito. Meu amado, para você fazer isto, você precisa confiar num Deus que provê, num Deus que cuida, num Deus que dirige, num Deus que vai te dar direção, que vai falar a palavra, num Deus que está cuidando de você hoje, amanhã, depois da manhã, um Deus que controla todas as coisas. Você tem que crer em Deus de verdade. O que foi que aconteceu aqui? Ele creu em Deus de verdade. Ele creu que Deus iria dirigir, iria suprir, que não era um problema para Deus. O que pode ser problema para você não é problema para Deus. Querido, outra coisa, se você for ler aqui, várias vezes está escrito o seguinte, eu não tenho tempo para isto, mas Mateus vai citar isto o tempo inteiro. Ele está escrevendo para os judeus, ele usa o Velho Testamento. Isto aconteceu para se cumprir conforme Deus falou através do profeta. Isto aconteceu para cumprir as Escrituras. Isto aconteceu para cumprir as Escrituras. Isto aconteceu para cumprir as Escrituras. Isto aconteceu, ou seja, Deus vai cumprir as coisas que Ele falou que Ele vai fazer, meu amado. Ele vai cumprir as promessas que Ele falou que Ele vai realizar, meu querido. Você pode não enxergar hoje, nem amanhã, mas o que Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Os homens da terra, os reis da terra, os governantes da terra podem falar não, pouco importa, meu amado, Deus está acima deles, e aquilo que Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer, e ponto final, meu amado, ponto. O que você precisamos fazer é estar prontos o tempo inteiro. Não pense que a gente luta contra certas coisas no nosso país, que nós temos que fazer isso daí, mas não pense que o mundo vai melhorar, não. Ouviu? Não pense que o mundo vai melhorar, não. Não pense que nós vamos vencer estas guerras todas, não. Algumas dessas guerras que nós vamos entrar achando que nós vamos vencer, aos olhos humanos nós vamos perder. Sabe por quê? Porque só vai cumprir-se o que Deus determinou. O mundo vai estar preparado para o anticristo. O anticristo vai reinar, digamos, aqui na terra por 7 anos. O anticristo vai ser um líder político mundial. E a igreja pode orar, sapatear, orar em línguas, que não vai detê-lo. Ele vai aparecer. E nós vamos ser arrebatados antes dele aparecer. Ponto. O que está escrito na Bíblia vai se cumprir, meu querido. Vai se cumprir. É a palavra de Deus. Essa promiscuidade, o aumento da imoralidade, como foi nos dias de Noé, tudo isso daí é normal, está lá escrito. Você pode falar, nós não queremos, sim, nós não queremos, lutamos contra essas coisas, mas vão acontecer, meu amado, porque a palavra do Senhor vai se cumprir e pronto. Aquilo que Deus falou vai acontecer, queira ou não queira. O Supremo Tribunal queira ou não queira,
queira, os governos da terra queiram ou não queiram, a ONU queira ou não queira, seja o que for, meu amado, Deus, Ele está acima de qualquer organização humana, ou qualquer presidente humano, ou qualquer acerto humano, político. Aquilo que Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer e ponto final. Está escrito. Deus resolveu, ponto. Agindo eu, quem é que pode impedir? Querido, eu sirvo ao Rei do Universo. Eu vou ter medo de pessoas desta terra? Ela tem medo de anticristo? Você vai ter medo de homens? Você teme ao Senhor. Então olha só, Deus vai cumprir aquilo que Ele falou que vai fazer. Ponto. Ponto. Só para nós terminarmos aqui. Eu queria pregar 4 semanas sobre isso. Mas olha só para nós terminarmos. Você vê a maneira sobrenatural que Deus supre as necessidades? José e Maria, eles eram pobres, queridos. A gente vê isso, quando eles foram apresentar a criança lá no templo, a Bíblia diz que deveria levar um cordeiro. Era um cordeiro para oferecer. Você lê lá em Lucas que eles ofereceram pombinhos. Sabe por quê? Porque no Velho Testamento diz o seguinte: se a pessoa fosse muito pobre, mas muito pobre, que não conseguisse comprar um cordeiro, poderia oferecer pombo no lugar. E quando você lê lá, José, ele foi no templo com 40 dias, com Maria, eles ofereceram a Deus um pombinho, porque para Deus não interessa a quantia que você dá, mas interessa o desejo do coração que você tem, meu amado. Você pode fazer um cheque de milhões para a igreja e não ser nada para você, e você pode ser uma viúva pobre que tem 2 moedinhas e faz aquilo com um desejo de adorar a Deus, e aquilo agrada o coração de Deus, por causa da atitude do teu coração, meu amado. E José e Maria foram lá, ofereceram a Deus os pombinhos. Eles não tinham dinheiro, mas agora eles vão ficar no Egito, talvez uns 2 anos, até a morte de Herodes. Se a gente fizer os cálculos, eles devem ter ficado aproximadamente no Egito 2 anos. O Egito agora até uns 2, 3 anos atrás, aí estava fazendo uma programação para atrair visitantes religiosos para o Egito, para mostrar o caminho que José e Maria fez no Egito. Olha só, eles ficaram talvez 2 anos lá. Como que eles iriam sobreviver no Egito se eles eram tão pobres assim? Como eles iriam alugar algum lugar para ficar? Como eles iriam alugar uma casinha para morar? José era carpinteiro, como eles iriam viver naquele tempo todo? O que Deus fez? Trouxe os magos de 700 quilômetros de distância, na hora certa, na véspera, e vai lá e dá para eles ouro, incenso e mirra. E os magos partem, e então vem a voz de Deus e fala para eles: saem daqui, vai para o Egito, porque querem matar a criança. Ou seja, na hora H, Deus veio com o suprimento, porque é sempre assim que Deus faz, meu amado. Você não precisa se preocupar com amanhã, você não precisa ficar sem dormir. Se você serve a Deus, na hora H Deus vai vir e vai resolver as coisas. Na hora H Deus vai prover aquilo que você precisa para o futuro. Não tenha medo do futuro, meu amado. Deus é um Deus que está no futuro também. Ele conhece as coisas, Ele sabe as necessidades, Ele sabe o que você vai passar amanhã. Ele provê hoje para você aproveitar amanhã, meu amado. Por isso que Jesus nos ensinou a orar: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não nos dá daqui a 1 ano, para daqui 3 anos, daqui 5 anos. Se você tem já a provisão para 5 anos, glória a Deus por isto. Mas Deus é um Deus do hoje. Deus é um Deus que promete suprir as suas necessidades hoje, para o futuro. Se Deus falasse para José antes: José, 1 mês antes, você vai ter que fugir para o Egito, você vai ficar uns 2 anos lá. Pronto, era 1 mês sem dormir. Como que eu vou para o Egito com a minha esposa e com o bebê? Eu vou viver do que lá no Egito? Não tenho dinheiro, eu sou pobre. Eu estou aqui na casa de um parente, aqui na casa de pessoa conhecida. Eu não tenho como ir para o Egito. Senhor, eu não tenho dinheiro para ir para o Egito. Aí a gente começa, como eu e você fazemos
fica sem dormir, fica questionando a Deus, colocando as razões: Senhor, mas eu não posso, Senhor, mas eu não sei, Senhor, mas eu não tenho dinheiro, Senhor, mas como eu vou fazer? Queridos, Deus está pouco ligando para tudo isso daí. Os seus problemas não são problemas para Deus, meu amado. Deus já tem o plano dele traçado, está lá escrito, ele tem o melhor para mim e para você, meu amado. Se você acreditar ou não, na verdade Deus tem o melhor para mim e para você. Então é melhor você acreditar. Algumas vezes nós vamos passar por noites em nossa vida, algumas vezes nós vamos fugir de noite na nossa vida, mas Deus não vai nos abandonar. Ele promete estar conosco, Ele promete nos guardar, Ele promete guardar a nossa vida. Eles iriam entrar no deserto onde teria assaltantes, mas Deus iria guardar a vida de José, e o ouro que José ganhou iria servir para mantê-los por 2 anos, numa terra estranha. Ah, meu Pai, como a gente se preocupa tanto com coisas pequenas. Como você fica sem dormir por causa de pão. Você fica sem dormir porque você perdeu o emprego. Sim, perdeu o emprego. É duro, é um problema. Não para Deus. Para Deus não é problema. Eu sempre falo: você está aqui, não está? Você está vivo, não está? Você tomou café da manhã, pelo menos ontem. Tomou. Você não vai morrer de fome. Deus vai suprir de alguma maneira para você. Talvez um irmão vai te dar uma cesta básica, talvez a igreja vai te dar uma cesta básica, talvez o vizinho vai te dar uma cesta básica, talvez um parente vai te dar uma cesta básica. Deus, ele vai usar alguém, como ele sempre faz, como ele usou os magos. Ele pode usar o João, a Antônio, a Maria. Ele vai usar alguém para abençoar a tua vida, meu amado. Eu ando pela fé, eu vivo pela fé, num Deus que controla, quer o melhor para a minha vida e quer o melhor para a sua vida. Amém?